Lucas capítulo 18, nós vamos começar aí no versículo 18. Vocês bem sabem da maneira que nós temos abordado alguns assuntos com vocês aqui, a respeito do Evangelho. A Igreja de Jesus são daqueles que creem em Jesus e caminham no caminho dele. Então o caminho de Jesus, nós temos aprendido juntos aqui, que o caminho de Jesus ele não é você seguir uma igreja, essa igreja, entre aspas, seguir um grupo religioso ou uma denominação. Esse não é o caminho de Jesus. Isso é um ente institucional ou uma própria religião. E o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho, ele não é uma religião. E aí você vai me perguntar, você que talvez tenha essa dúvida, como que o caminho de Jesus não é uma religião? O que é religião? Religião é a institucionalização do caminho. Se institucionalizou. O caminho não se tornou uma maneira de se viver. Não se tornou a maneira de você andar. Um padrão de vida. E Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele se fez homem, se fez carne. Ele nada mais veio trazer que um padrão de vida, um padrão de consciência, um padrão de caminhada, em que as pessoas caminham nesse caminho, sendo transformadas a sua mente pela renovação, através da palavra de Cristo no seu espírito, no seu interior. Não é numa reunião que você aparece, você vem e toma ciência e aquilo muda na sua vida. Não, é um caminho. Que não necessariamente é um caminho de você estar diretamente ligado a uma instituição religiosa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma renovação de mente e uma nova consciência. Mas consciência do quê? Consciência do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele falava, livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Mas quando Paulo veio e falou isso, ele não tinha na sua mão uma Bíblia. Essa Bíblia impressa, ela é contemporânea da gente. A Bíblia impressa nunca toda a vida ela foi impressa, a palavra, o Evangelho. Ela estava nos pergaminhos, estava nos conventos, ela estava escondida, até porque muitos pergaminhos do Novo Testamento, muitos textos foram achados em épocas contemporâneas a nós. Então, do que Paulo estava falando quando ele disse assim que o Evangelho é o poder? Ele estava falando de uma experiência de vida que ele estava experimentando através do Evangelho de Jesus. Mas se você olhar para Paulo ele não andou com Jesus. Fisicamente, quando Jesus esteve aqui, porque Paulo, ele se converteu ao Evangelho depois que Jesus tinha morrido. E o que Paulo falava quando ele dizia que o Evangelho é o poder de Deus? Então, o Evangelho é um padrão de vida que ele viu em Cristo. Porque depois que ele converteu, ele teve uma experiência pessoal de vida com Cristo. Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. E ele viu uma luz e ele ficou cego durante 3 dias. E ele perguntou, na hora que ele viu aquela luz e viu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou para Jesus ali: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E a partir dali ele teve um tipo de relacionamento espiritual com Jesus, não com aquele Jesus físico que os outros discípulos tiveram essa experiência. Agora, quando Paulo se refere ao Evangelho, ele se refere à própria vida de Cristo. Aí quando você vem no Evangelho
Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê esses 3 escritores, eles narrando algo que eles presenciaram. Marcos foi alguém que nem era discípulo, não era um discípulo direto de Jesus, foi alguém que quando Jesus foi preso, ele saiu correndo e perdeu a túnica e saiu nu. Ele estava vendo, observando, de longe. Lucas era um médico, foi aquele que fez uma abordagem, esse que nós estamos lendo aqui, era um médico que fez uma abordagem muito maior. Lucas foi quem escreveu para Paulo. Lucas foi disciplinado por Paulo. Também Mateus, que era um publicano, na verdade, se fosse na nossa época, seria um parlamentar, um ladrão. Se fosse hoje, seria um deputado federal, um senador, ou alguém comprado com dinheiro público. Era Mateus. Mas mesmo assim, quando Jesus achou Mateus sentado, coletando impostos, certamente ele roubava, ele defraudava. Jesus chegou para ele e disse: segue-me. E ele, apenas num chamado, ele levantou e seguiu. Não diz que ele foi para uma igreja, não diz que ele foi para uma sinagoga, ele apenas seguiu aquele que o tinha convidado para seguir com ele. O caminho de Jesus é um convite que ele te faz e você caminha com ele, tendo experiência com ele. A experiência é com Jesus. É uma experiência em que você vai abrindo a sua consciência naturalmente à medida que você o conhece. À medida que você permite que ele faça isso. Não que um homem te doutrine, não que um pastor te doutrine, um padre, um espírito, sei lá quem, qualquer um que você possa imaginar na sua mente, de qualquer tipo de religião, coloque uma doutrina dentro de você. Não, Jesus te convida para seguir o mestre. Ele é o próprio mestre. Ele te convida para seguir, como convidou Mateus. E esses textos nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 18, capítulo 19, vai falar um pouco deste convite e das diferenças de reações em relação àquele tipo de convite que ele recebeu, que essas 2 pessoas receberam. Então o Evangelho é o poder de transformação, é algo que age na consciência da pessoa. Eu estava ouvindo algo em relação a esse tipo de transformação, que uma pessoa, quando ela começa a ser transformada por dentro, a sua própria fisionomia, a resignação na sua face, no seu olhar, assim como diz o livro de Provérbios, que assim como a água reflete o rosto, assim o rosto, o coração da pessoa. Então, à medida que você vai tendo uma mente transformada, uma consciência nova, uma consciência transformada, o que acontece? Essas mudanças começam a acontecer no seu rosto. Mas não é uma religião que faz isso. Não é uma doutrinação. Não é uma jugular que coloca em você um freio, como se põe nos animais, e te leva para cá, e te leva para lá, e te conduz para cá. Não, é Jesus trabalhando na sua mente, no seu coração, à medida que você descobre quem Ele é. É isso. Simples assim. Transformação de mente. Sem aprisionamentos, sem sugestionamentos. O que é um sugestionamento? É alguém que já sugestiona para você o que você tem que ser. Você tem que ser o que é. Escute isso. Você tem que ser o que é andando com Jesus. Ser o que você é. Simples assim. Andando com Jesus. E Jesus começa a te transformar a imagem dele. Não é a imagem de um grupo religioso. Não é a imagem
de uma doutrina, mas a imagem de Cristo. E isso é o propósito do Evangelho, que nós sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Que nós sejamos sal no alimento. O que o sal faz no alimento? Dá o sabor, dá o tempero. E o sal no saleiro dá tempero também, né? Claro que não. O sal no saleiro está no saleiro. O sal tem que ser misturado com o alimento, para que o alimento fique saboroso. Não é verdade? Nós, como discípulos, não de um homem, não de uma igreja, mas discípulos de Jesus, nós temos que ser sal diluído nessa terra. O que é um sal diluído nessa terra? Alguém que dá o sabor. Não é alguém que fica aqui no saleiro, que tem transformação de mente aqui dentro, que aqui dentro é bonzinho, que aqui dentro tem um caráter. Não. Você tem que ser sal. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, quer dizer, sem sabor, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens e servir de escândalo. Então, se você não salgar, você é escândalo. Se você ficar dentro do saleiro sendo o melhor sal do mundo, mas dentro do saleiro, não muda nada. Você não salga ninguém. Lembra aquele saleiro que você pega e tem que dar uma pancadinha, o sal não sai? Talvez seja eu e você. Só quer ficar no saleiro. No saleiro é bom, mas você tem que ser sal onde você anda. Não é isso? Esse é o projeto do Evangelho. É que você se torne a imagem de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, e que você seja sal nessa terra. Você não tem que ser conhecido como crente. Vocês ficaram impactados, né? Você não tem que ser conhecido como católico. Você não tem que ser conhecido como esse ou aquele outro, ou evangélico. Sabia que Jesus não é evangélico? E nem tampouco católico. E nem tampouco espírita, ou sei lá, qualquer coisa que você imaginar aí. Jesus Cristo não é nada disso. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado nessa terra. Você quer conhecer Deus? O Deus só vai se revelar através de outra pessoa. Através de Jesus em você. Você sendo a imagem e semelhança dele. De outra forma, lamento, não tem chance de você conhecer a Deus. Tem um vídeo que passou na internet há um tempo aí, que é um garoto que pegou e encheu uma mochilinha de merendinha e saiu, e a mãe dele perguntou, um garotinho pequenininho, acho que tinha uns 3, 4 anos, né? Ele disse: você vai? Vou no parque, quero encontrar Deus. Aí ele chegou no parque, ele sentou num banco e tinha uma mendiga num banco. E ele começou a fazer o lanchinho dele ali, já tinha passado, né? E conversou com a mendiga, tirou do seu lanche, ofereceu para a mendiga. E a mendiga comeu aquele lanche, e ele trouxe o seu suco, repartiu e depois voltou para casa. Quando chegou em casa, a mãe dele sorriu e disse assim: encontrou Deus? Encontrei. Deus tem um sorriso lindo. Estava lá no parque, uma senhora desse jeito, papapá. Dali a pouco, a mendiga passou e entrou num grupo dela, e perguntaram para ela: por que você está tão feliz? Eu vi Deus hoje. Você viu como é que é? A criança viu Deus nela e ela viu Deus na criança. Então é assim que você tem que ser nessa existência, sendo sal nessa terra, não sendo alguém completamente cheio de regras, balizado aqui, balizado ali, balizado lá. Não, mas alguém que vive uma vida em Deus, uma vida em Cristo, sendo sal para ser diluído na outra pessoa, sendo tempero para outra pessoa.
E a outra pessoa sendo um tempero na sua vida. Quem já comeu comida salgada? É ruim, né? Você não pode ser salgado demais. E nem sonso sem sal. Você tem que temperar. Você é o tempero para ser diluído nessa terra. Você não é feito para ficar dentro de um saleiro, dentro de um grupo, mas você tem que ser diluído através das pessoas. Mas como isso vai acontecer? À medida que você vai crescendo, crescendo no Evangelho. Não crescendo sendo evangélico, mas crescendo no Evangelho. O que é o Evangelho? Como eu disse no princípio, poder de Deus para a transformação daquele que crê. Evangelho é a própria vida de Jesus. Então o Evangelho é um caminho para você seguir, imitando o que Jesus fez. Jesus viveu uma vida que eu preciso viver, que você precisa viver. É isso que nós temos que fazer, nada mais. Caminhar com Ele, estar no lado dele. Olha as reações aqui de alguém que foi convidado, teve o convite da graça e o convite do Evangelho. Duas pessoas aqui, olha só, um era religioso e o outro era publicano e coletor de impostos. O primeiro aqui, Lucas capítulo 18, versículo 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez seja a nossa pergunta hoje, né? Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus estava respondendo o que ele queria ouvir. O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí no versículo 21, olha o que o jovem disse. Esse jovem tinha muitas posses, era rico, tinha muito dinheiro. E ele respondeu assim: tudo isso eu tenho observado desde cedo, desde a minha juventude. O que eu falei das regras. Ele observava todas as regras. Se fosse agora, nós diríamos que ele era um cara politicamente correto, tudo certinho. Tudo isso tem feito. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ele, ouvindo estas palavras, ficou triste, porque era riquíssimo. Tem algo que nos desperta nesse texto. Primeiro ponto é que ele era uma pessoa religiosa, porque ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos, conhecia as escrituras, que é o Velho Testamento, e conhecia o decálogo da Bíblia: não matarás, não furtarás, não faz isso, não faz aquilo, papapá, piriri, pororó, e vai, e fez tudo, e cumpria tudo. Mas o coração dele não estava naquilo. O coração dele estava preso, no caso aqui, na riqueza, no dinheiro. E Jesus foi no ponto de que o Deus dele era o dinheiro. Vai, vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu. Olha a reação. Ele era riquíssimo. Ele não cumpria nem o primeiro mandamento, ele amava o dinheiro acima de tudo. Não
tem como eu me aproximar de Deus por méritos. Jesus já chegou e disse para ele, ó, só tem um que é bom. Você pensa que é bom? Eu penso que sou bom? Só tem um, que é Deus. Eu sou bom, eu cumpro tudo, eu faço todas as coisas certinhas. Eu sou o bambambam da história toda, eu sou o cara. Pois é, mas te falta uma coisa ainda. Nesse caso aqui, vende o que tens. Dá aos pobres. Jesus não pediu para ele. Dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Meu camarada, ó, deitou o cabelo. Não, porque ele era apenas religioso. Era um suposto sal no saleiro. Queria salgar ali dentro do saleiro. Ali todo mundo salga, né? É só sal que tem. Vai lá para o capítulo 19. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os coletores de impostos. Eram os caras que coletavam impostos para César, para os romanos. Eles eram do povo, eles eram judeus, mas coletavam impostos para governantes de outros países. Eram odiados, eram ladrões, eram deputados e senadores, se fosse aqui, como já disse. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, um homem pequeno. Então, correndo ele adiante, subiu num sicômoro, numa figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali haveria ele de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É claro que no versículo 7 aí, ó, os religiosos já murmuraram, porque eles queriam que Jesus fosse que nem eles, guardadores da lei, o cara certinho, que estava dentro da religião, dentro da igreja, dentro do saleiro. Todos os que o viram murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. No outro texto eles disseram, o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Para quem, na verdade, é dado o remédio? Para quem está doente. Jesus não veio para os santos, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para mim e para você, para aqueles que o recebem com alegria, como esse homem recebeu, para aqueles que procuram conhecer quem é Jesus. Zaqueu procurava, apesar de ser um cara de má fama. E eu pergunto para você, quem aqui não é de má fama? Quem aqui de nós se escapa de ter uma má fama? Bom só tem um, que é Deus, como Jesus disse no outro texto que eu li agora. Não pense que nós somos bons. Nós necessitamos da graça de Deus, porque se nós fôssemos bons, nós conseguiríamos salvar a nós mesmos. E graça é um favor imerecido, e graça é um favor que ninguém merece. Não merece porque não tem condições de se salvar a si próprio. Em algum momento na jornada nós vamos falhar. Em algum momento na estrada, no caminho, nós vamos falhar. E com Jesus nós vamos andar com Cristo. Andaremos nas nossas limitações, mas Ele vai estar conosco todo o tempo.
E Jesus resolveu entrar na casa desse homem aqui. E aí eles estavam num banquete, versículo 8. Eles estavam num banquete lá. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres. Espera aí. Alguém pediu alguma coisa? Hã? Sim ou não? Ninguém pediu nada. Agora Zaqueu, no meio da festa que ele mesmo dava para Jesus, disse: ó, Senhor, eu resolvo dar aos pobres. Lá no outro texto, Jesus disse para o jovem rico: dê aos pobres tudo que você tem, e você vai ter um tesouro no céu. Toda vez que você tenta se achegar a Deus por seus méritos, a lei vai te cobrar muito mais. E você vai acabar não fazendo nada. Aquele homem saiu triste dali, porque ele era rico e não queria se desfazer de nada. Aqui nesse texto, um homem que era publicano, era pecador, ladrão, roubador, estava aqui, se levantou e disse: a metade dos meus bens, e se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ninguém pediu nada. O que Jesus pediu para ele? Nada. Isso é a graça. A graça de Deus não te pede nada. A lei te cobra. Quando você anda em regras, as regras te cobram. Mas quando você anda em graça, na graça do Evangelho, na graça que é Jesus, ela não te cobra nada e você tem um coração voluntário. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. E a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Pensa. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Senhor veio para nós, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Como é que eu sei? Como eu sei que estou perdido? Porque todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o infinito amor que Ele tem por nós, Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. E nós que andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, andando segundo as nossas próprias vaidades e vontades, andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos, Ele nos libertou disso tudo e nos deu um caminho de graça. Se é de graça, é de graça. Não tem preço nenhum. O que eu tenho que fazer então? Você tem que andar. Pôr um pé na frente do outro e andar nesse caminho. O caminho da graça de Cristo. O caminho do amor de Deus. O caminho da misericórdia de Deus. O caminho do perdão de Deus. Deus tem perdão para nós todos os dias. Mas eu sou tão falho. Eu sou tão infiel na minha mente, que você pode ser fiel fora da sua mente, mas você pode ser infiel dentro da sua mente. E o Evangelho, ele trata com subjetivo. Você pode ser perfeito por fora, mas o subjetivo, o Evangelho trata também. Ele trata com as suas vontades, ele trata nas suas emoções, ele trata no seu caráter, por dentro, aquilo que de fato você é. O Evangelho trata você aí. Não é o pastor que trata, não é o padre que trata, é o Evangelho. É um despertar de uma consciência dentro de você quando você nasce de novo.
Quando você recebe o poder de Deus, a iluminação de Deus dentro de você. E isso não é uma magia. É você através de uma palavra como essa. Você crê no seu coração e você já é uma nova criatura. Quantos creem nisso que eu estou falando? Então pronto. Você está no caminho. E o que eu faço agora? Caminha. Caminha. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você faz com o caminho? Para que serve o caminho, gente? Andar. Quem é o caminho? Quando você anda nesse caminho, você encontra a verdade. Quando você está no caminho, encontrou a verdade, você tem vida. O ladrão veio para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Quem disse isso? Jesus. Ele tem vida em abundância para você. Para todos vocês. Vocês creem nisso? Então recebe vida de Deus aí. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus.